Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Houve uma parada dessa. Eu não vou botar a minha mão no fogo por essa afirmação aí. Se vocês quiserem acreditar, é por sua conta e risco. Mas, contudo, porém, entretanto, esse podcast não é a casa da mãe Joana. Então, se você escolheu no seu agregador achando que era um podcast que ia ter fofoca, barraco ou a vida das celebridades, então eu vou ter que começar esse episódio citando esse grande pensador contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Achou errado, otário? Falando um pouquinho mais sério agora, o Quem Você Pensa Que É tem como proposta tentar entender a construção da nossa personalidade. Essa é uma dúvida que me segue há muito tempo. Por que você é assim, desse jeitinho que você é? Por que você pensa do jeito que você pensa? Qual é a base em que está alicerçada as suas opiniões? Mais importante que isso, nesses tempos de internet, por que você segue o influencer A, B, C e odeia o influencer X, Y, Z? Nessa jornada, eu percebi que às vezes as bases das minhas opiniões não eram boas o suficiente. E que em alguns casos seria necessário trocar, e que não existe nenhum problema em mudar de opinião. Por isso que eu troco ideia constantemente aqui, onde eu posso conhecer novas bases e novas opiniões. Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre animes, ou também conhecido como os desenhos japoneses, né? Eu comentei assim por cima em um episódio passado que me veio essa ideia de tentar entender melhor o lance da construção, de personalidade, da influência do anime, depois que eu assisti um episódio já antigo do podcast lá do Inteligência Limitada, que era com o Gaveta. Tá antiguinho já esse daí. E ele falava que ele tava vendo a nova geração de cineastas e tal, que ele conseguia ver influência do que essa molecada cresceu vendo, sabe? Então ele tava falando que, por exemplo, acho que os 2 últimos filmes do Rock, que é com aquele cara que é aluno do Rock lá, ele falou que o diretor, mano, deve ter assistido muito anime, porque o lance dos enquadramentos do filme, né, o lance das câmeras, o jeito que é filmado a luta, o negócio dos golpes lá, ele falou, cara, tem uma influência muito grande dos enquadramentos de anime, né? E assim, ouvindo isso, eu pensei que vai além, né? Tem gente que tá sendo influenciada pela estética ou a parte visual e cinematográfica, mas também acho que a influência vai para outros lados, né? E como esse aqui é um podcast que tem a ideia de debater construção de personalidade e identidade, então eu pensei que era um assunto que seria muito legal de trocar com alguém que pode se dizer envolvido diretamente com esse rolê, né? Então por isso hoje eu convidei para trocar essa ideia aqui comigo o Caio Hansen, que é o host do Care, podcast que eu ouço sempre, cara, sobre animes e tokusatsu, né? E ele fica destrinchando temporadas e, né, eu troco ideia com uma galera que manja pra caramba também, né, mano? Fala um oi pro pessoal aí, Caio. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar dos meus assuntos favoritos, então eu não fujo nunca desses papos. Então vamos trocar essa ideia que vai
vai ser bem maneiro. E a proposta do podcast aqui também é muito interessante, cara. Fiquei curioso. Cara, valeu. Show de bola, mano. Caio, eu costumo começar o Quem Você Pensa Que É com 2 perguntinhas que são mais sobre você, que tem o intuito de engatar a conversa, né? É o nosso ponto de partida. E às vezes ele explora talvez um lado que talvez não saibam sobre você. São umas perguntinhas, nada muito sério, tá ligado? Não precisa ter medo nem nada. E costuma falar um pouco sobre a pessoa que tá trocando ideia comigo, né? A primeira delas seria se você tem um guilty pleasure, que seria aquela parada que é tosca, que você sabe que é tosca, mas que você gosta e não tem o que se fazer a respeito, tá ligado? E aí não importa se é dentro da ideia de hoje, não precisa ser necessariamente sobre animes, ou se você quiser pode ser. Não é um lance que você fala, cara, mano, isso aqui até eu sei que é tosco, mas eu gosto, velho, e não posso fazer nada sobre isso. Essa é o tipo de pergunta que eu não pensei antes. Cara, pra muita gente... Mas eu não colocaria, tá, nessa categoria, porque eu não acho tosco. Uhum. Mas pra muita gente, Tokusatsu é tosco, por exemplo. Sim, né? sim. Pode crer. É tosco, é um negócio meio infantilizado e sempre com a produção de baixo orçamento, mas assim, é estética, né? É uma estética do negócio, assim, é um negócio que tem que ter aquilo. Então, eu não consigo lembrar de nada agora que seja realmente tosco e eu goste a ponto de... Mas uma coisa que muita gente acha tosco é Tokusatsu, eu gosto, assim. Então, o que eu posso talvez dizer agora é isso, assim, sabe? Sim, eu acho que tá dentro. Mas eu não, sim. deixando claro que eu não acho tosco, cara, porque o que as pessoas consideram toscas é a estética do negócio, é como ficou conhecido. No passado, o orçamento pode ter sido baixo em algum momento, mas virou estética, então eu gosto muito. Sim, eu acho que tá dentro, mas essa é uma pergunta, assim, que ela é bem relativa, tá ligado? Rola N temas aqui, e tem gente que, sabe, tem uma galera que fala também que não tem nada tosco, assim, sabe? Que, não, nem sei te dizer e tal, né? Geralmente o pessoal que gosta não acha tosco, né? Sim. Aí geralmente a gente escolhe alguma coisa que num consenso mais geral pode ser. Então o que me vem à cabeça é meio isso. O próprio anime, no geral, tem uma galera que acha que é um negócio meio tosco, né, e tal. Então... É bem isso mesmo. Geralmente é a ideia do consenso mesmo. A ideia de você, aquela parada que você, tipo, curte, mas que você fica meio assim de falar em algum lugar, fala... Sabe o que tá tosco hoje em dia? E tá tosco mesmo. Eu continuo vendo porque, sei lá, não quero ficar de fora. Filmes de super-herói, cara. Filmes e séries estão muito toscos hoje em dia. A qualidade caiu muito, deu uma saturada, mas eu continuo consumindo tudo que sai. Sim, então, eu também, mano. E isso realmente é tosco, cara. Porque a qualidade tem sido bem aquém do que já foi, né? Então, acho que é melhor do que o Tokusatsu, que é legal demais. Não vale a pena estar nesse meio, não. Pode crer. Sabe que teve um cara bem no comecinho que ele falou também que ele curtia o Tokusatsu, mas ele falou que era, assim, essa ideia do consenso geral, né? Do jeito que o pessoal de fora olha e tal, né? Tem a interpretação do asiático, que é meio overacting, né? Que é um negócio meio exagerado, que também tá no dia a dia deles, mas isso vem lá do teatro kabuki, onde as expressões... os rostos eram pintados, as expressões eram muito necessárias e tal. Também é cultural. Você vai ver uma novela mexicana, aquele estilo é um estilo, aquele jeito overacting, exagerado. As novelas brasileiras, se você for reassistir umas antigas, tinham overacting, vem do teatro e tal. Então, isso aí contrastando com Hollywood, que é o grande consenso de audiovisual pra maioria, fica uma coisa meio estranha, né? Mas é cultural, cara. É cultural, assim. Tem que ser daquele jeito. Pode crer. É bem isso mesmo, mano. A outra pergunta, cara, é o oposto dessa. Ela seria sobre uma coisa que você vê uma galera curtindo e você não faz a menor ideia do porquê, sabe? Aquela... Tem, né? É o que mais tem, na verdade. Essa pergunta eu acho que ela é até mais fácil. Tem gente que acha um pouco mais difícil porque ela tem um pouquinho mais de exposição, né? Você vai meio que falar alguma coisa que
pode, sei lá, alguém olhar e falar assim, ih, mano, o cara tá falando mal disso aí, não sei o que, meio lance do cancelamento, né? Então tem uma galera que fica um pouquinho mais assim, apreensiva. Mas eu acho que, mano, pra mim, eu consigo mandar uma lista aqui nessa pergunta tranquilamente, tá ligado? Cara, mas por exemplo, tá muito na moda nos vídeos, porque assim, eu hoje produzo conteúdo de anime também, e já tô construindo meu nome nessa comunidade, mas assim, a minha origem é videogame mesmo, né? Eu comecei produzindo conteúdo, como as pessoas mais me conhecem. Da época que eu fiz o podcast Jogo Velho, lá com a revista Jogo Velho e tal. E principalmente retrô. E dentro de videogame existe uma febre muito grande hoje do gênero Souls-like, né? Dos subgêneros Souls-like, né? Que vem lá de Dark Souls, Demon Souls, e hoje tem toda hora... O que o Souls-like hoje é o que o FPS foi um dia, é que os jogos de mundo aberto foram um dia, é o que joguinho de plataforma foi nos anos 90. Toda semana tu balança uma árvore e cai 30, assim, né? É com temática de samurai, de Pinóquio, de lenda chinesa, de tal. Elden Ring é um grande sucesso. Não me pega, cara. Não me pega, assim, esse tipo de jogo. Também admito que não experimentei tantos, assim. Talvez eu só não tenha jogado certo. Mas não é um gênero que não me pega. Eu tô muito desconectado disso, assim. Eu acho... Os primeiros, talvez, os Demon Souls da vida, eram mais frustrantes. Eu acredito que a dificuldade hoje, ela não é aquela coisa absurda, é aquela coisa possível. Então é um negócio que você vai morrendo, mas você sabe que uma hora você vai conseguir, né? Mas assim, eu tô cada vez mais desconectado de jogos frustrantes e buscando mais jogos de recompensas imediatas, né? Mais puzzles, mais plataformas, jogos. Eu tô mais público do Nintendo Switch do que o PS5 hoje em dia, sabe? Pode crer. Até porque eu tô mais jogador casual. Pô, eu comprei esses dias, não tá aqui, tá no meu quarto. Aquele portátil chinês que tá na moda pra caramba, que tu bota emulador. Mano, aquilo aí eu jogo pra dormir, vou no banheiro, jogo no banheiro, não sei o que, levo no bolso. Eu tô mais jogando joguinhos antigos, eu tô muito mais assim do que parando em frente à TV principal da casa, que é da sala, pra jogar um jogo moderno, difícil, que eu vou ter que me dedicar algumas horas ali. Tô sempre com algum podcast pra editar, com o negócio. Então, e aí essas coisas com muita dificuldade, com essa evolução lenta, não me pegam muito. E, sei lá, não teve também nenhum que tivesse repito, não joguei tantos, mas uma história que me fizesse, caramba, cara, que se dane a dificuldade, eu quero seguir essa história. Mas eu preciso experimentar mais, eu admito que eu tenho que experimentar. Talvez eu mude de ideia um dia aí. Pode crer, mas a história, nesse tipo de jogo, ela é fundamental. Eu sou defensor desses jogos, porque assim, eu falo de jogos antigos, mas eu adoro esses jogos que, mas você joga Metal Gear, é mais filme do que jogo. É legal, cara, é um filme interativo, acho divertido pra caramba, é mal. Sim. Eu sou um cara que não me importo muito com isso não, cara, de ter muita história e pouco gameplay, como o pessoal fala, que não é o caso desses jogos, inclusive. Então, mas é porque eu ainda não experimentei. Tem uns aí que eu queria experimentar, aquele Lies of P do Pinóquio, eu fiquei fim de jogar. Tem um que saiu agora, que é sobre a Jornada ao Oeste, que é aquela lenda do Son Goku, que deu origem a Dragon Ball e tal, que é do Wukong, um dos nomes desse rei macaco, né? Tenho maior vontade de jogar também. Alguns temas me chamam a atenção, vamos ver. Sei que aquele Nioh, acho que o Nioh é de samurai. Samurai, né? Pegada, Tem uns que eu tenho vontade de experimentar, vamos ver, quando tiver tempo. O último que eu fiquei assim com vontade nesse. Acho que não sei se é nesse estilo. Não sei dizer exatamente, mas. Eu entendo total o que você tá falando, porque, mano, eu sou TDAH, velho. Então pra mim é muito esse rolê. Então, eu tive um diagnóstico mais ou menos quando criança de TDAH. Era DDA o nome na época. É a mesma coisa, né? Mudou o nome, né? É porque entrou a imperatividade. E aí o que acontece? Eu nunca fui muito atrás. Mas as minhas características são muito essas também. E prender nossa atenção tem que ser algo que a gente gosta muito. Pô, tô jogando Pokémon Silver pela 100ª vez, entendeu? É um negócio que é meu hiperfoco, eu gosto. É meio isso. E tem esse rolê do hiperfoco e tem o oposto, que é isso que você falou, o tempo que a gente despende pra ter uma recompensa, tá ligado? Que você falou dos puzzles e tal. Cara, se é uma parada que você tá ali, tentativa e erro, mano... Pra mim não dá, tá ligado? Pra mim não dá. E Pokémon é muito igual Tetris. É muito recompensador, né? Que você tá treinando, aí evolui. A evolução do Pokémon
recompensador, você vai evoluindo níveis. Eu me dou muito bem com coisas que têm níveis, assim. Tanto é que para eu conseguir funcionar no meu trabalho, eu tenho um projeto a longo prazo, mas eu preciso definir níveis. Eu lancei uma loja há pouco tempo no meu portal, mas primeiro eu tinha que fazer as estampas. Aí deu uma vitória, aí depois outro, até o dia do lançamento. Então, assim, se eu botasse um negócio, se eu enxergasse muito a longo prazo, eu ia ver o tamanho daquele projeto, eu ia me frustrar, porque aí dá insegurança, medo, um monte de coisa, assim. Isso é TDAH total, velho. Total. Provavelmente. Cara, eu acho que... É que também eu fico naquelas assim, eu não vou ficar falando, quando o pessoal fala que todo mundo... Agora é moda todo mundo ter. Mas, assim, eu era criança e era um assunto novo e a psicóloga da escola falou, leva o seu filho lá, porque eu acho que ele tem... Minha mãe não foi atrás e por aí vai. Então, um dia eu vou atrás disso aí pra ver. Eu descobri o meu por causa do meu guri, na verdade, cara. Mesmo? Que o meu guri, na escola dele falaram que ele era, sabe... É sempre na escola, né? É sempre na escola que detecta, né? Falaram que ele era, tipo, ligado no 220 o tempo todo, que ele sempre foi um bom aluno, mas ele atrapalhava os outros. Porque ele tava sempre conversando, tava sempre levantando, sentava em outro lugar. Atenção, né? E aí o que acontece é que, assim, eu não entendia nada sobre TDAH e eu comecei a ouvir podcast, a tentar entender, né? E eu fui ouvindo as paradas e falando, cara, mano, os caras falam mais... Você foi atrás do profissional para o diagnóstico? Depois. Aqui no primeiro mas momento... eu tenho curiosidade, tu chega e fala, olha, eu acho que eu tenho TDAH, e faz um teste aí. Como é que faz isso? Na verdade, no caso do meu guri foi mais fácil, porque foi meio que uma indicação da escola mesmo, né? Sim. No meu caso foi mais assim mesmo, de falar, cara, eu acho, não tenho certeza, mas assim, tudo que eu já ouvi falar sobre TDAH, sei lá, uns 70% bate comigo, entendeu? E aí o cara vai e faz os testes, tudo, né? E aí eu passei em psiquiatra, e depois passou em psicólogo, terapia também, né? Pra tentar fazer mais ou menos isso que você falou, é a terapia do TDAH, que é o lance dos níveis, que é tentar organizar a vida. Porque você, às vezes, sozinho não consegue. Eu acho importante demais ter ajuda profissional, mas às vezes a gente acaba também se entendendo, né? E criando técnicas para conseguir fazer coisas simples do dia a dia que outras pessoas fazem. E aí, quando você descobre, às vezes é a mesma técnica que um profissional usa. Não tô dizendo que eu não deva ir, eu tenho vontade de buscar ajuda profissional. Mas só que, tipo assim, eu fui percebendo que se eu fosse por partes, por nível... E o Tetris é muito Pokémon, videogame me ajuda muito nisso, eu comecei a entender. Tipo assim, tu vai jogar Pokémon, tem que ganhar a Liga Pokémon, mas primeiro você tem que ganhar a insígnia de pedra. Pra isso, o seu Bulbasauro tem que evoluir pra Avisauro. E pra ele evoluir, você tem que ter umas batalhas. E aí você... É um videogame, cara. Viver é meio que um videogame. Sim, é bem isso, mano. É bem isso. Eu acho que a maior dificuldade, pro geral, assim, nunca foi muito a minha. Mas eu descobri tem, sei lá, 2 anos, 2 anos e meio. Muito pouco tempo, né? Então eu passei, pode-se dizer, a minha vida toda com isso, sem saber que eu tinha, né? Mas, assim, o que eu vejo como maior dificuldade tem a ver com esse negócio da... organização e da motivação. E os dois estão muito ligados, porque, tipo, às vezes você precisa organizar para um negócio rolar, né? E se você não tem a motivação para organizar aquilo, você não começa aquilo e não vem mais motivação. É um ciclo vicioso, né? E a terapia basicamente... frustração de não conseguir executar. O legal de você fazer por etapas é que você vai ticando, né, as tarefas, isso vai dando motivação, você vai sentindo aquele lance de conclusão de etapas, né? Sim, diz que basicamente o TDAH é pessoa que produz menos dopamina do que deveria, né, no cérebro lá, na parte do... Esqueci o nome da parte do cérebro, mas essa da frente. Eu falava bastante. Lóbulo frontal, um negócio assim, né? Tem o frontal no nome, né? Mas tem um outro também que eu esqueci agora. Mas assim, diz que, tipo, uma pessoa normal, ela produz uma quantidade normal de dopamina, então ela não tem essa dificuldade em motivação de coisas de longo prazo, pode-se dizer. Tem uma dificuldade, mas não é a mesma nossa. A nossa é meio que uma cegueira do tempo. Você não consegue enxergar a conclusão e aí gera uma frustração de não estar tendo recompensa nenhuma, porque você não tem... Você precisa... O macete é você criar tarefas
rápida de concluir pra você ir gerando dopamina, né? Porque o cérebro do TDAH tá sempre procurando dopamina, então ele tá sempre procurando coisa com retorno rápido, ou tipo assim, é um tipo de pessoa que vai ter muita dificuldade em trabalhar com qualquer coisa que não seja do interesse dela, sabe? Tipo, Total, né? Eu tenho que trabalhar, sei lá, no almoxerifado, arquivando documentos, mas eu gosto de anime. Cara, vai ser um caos, tá ligado? Esse é meu dilema de vida, assim, cara. Profissionalmente, eu sempre me frustrei muito e sempre foi muito doloroso fazer coisas. Por exemplo, por muito tempo fui designer gráfico e também eu sou jornalista, também já trabalhei nas duas coisas. Só que, assim, são duas coisas que eu gosto muito de fazer, mas dentro de assuntos que eu gosto de fazer. Era muito difícil pra mim quando eu trabalhei em TV pública, falar de política, escrever sobre política, ao mesmo tempo era muito difícil pra mim, como designer, fazer um cartaz pra um spa. Enquanto as artes do Super Soda, os meus textos, eu faço com prazer a velocidade, a agilidade. Então é muito complicado, é muito doido isso, cara. É total isso, cara. Aí hoje eu tô tentando realizar esse meu sonho de viver do meu conteúdo, que é muito difícil, mas assim, vamos ver, eu tenho, guardei uma grana, pedi demissão, tenho, sei lá, até janeiro pra fazer acontecer. Provavelmente não vai dar tempo, mas basta pra mim que eu vejo aqui nesses meses que eu tenho total dedicação, que algo mudou. Tipo, eu lancei a loja, quero produzir mais vídeo, que o meu lance é muito mais podcast. Pra mim é difícil fazer vídeo, porque não é meu foco, meu prazer, mas eu tenho que fazer, porque faz parte do ecossistema de um portal. Então, assim, se eu sentir que a grana deu uma aumentadinha, que a audiência deu uma aumentadinha, é suficiente pra eu ver que tem potencial, beleza. Mas eu nem acho que em poucos meses eu vou ser o Casimiro, vou ficar explodir, não é. Meu lance nunca foi assim, entendeu? É meio que esse é meu acordo comigo mesmo, né? Uhum. Mas assim, muito louco, porque ao mesmo tempo, aí vem, não sei se vem de TDAH, não sei de que vem, que eu também tenho ansiedade, né? Eu tomo ansiolítico. Uhum. Eu tenho, ao mesmo tempo, um prazer muito grande esses últimos meses de estar podendo acordar e sentar e fazer só o meu projeto, e ao mesmo tempo me dá uns ataques de pânico diários, porque eu falo, cara, meu dinheiro vai acabar em dezembro, tá ligado? Meu dinheiro vai acabar em janeiro, mais tardar se for econômico. E aí, cara? Porque será que até lá eu consegui fazer o Apoia-se aumentar? Será que até lá eu consegui começar a ter uma venda constante na loja de camisetas? Será que até lá eu consigo mais anunciantes no podcast? Que já tive alguns, mas não é frequente. É um lance assustador. Aí é uma gangorra, né? É um momento de muito prazer, que eu fiquei o dia inteiro fazendo coisa que eu amo. E no fim do dia me dá, meu Deus, ferrou, e agora? Cara, eu imagino total, porque eu já teve algumas outras coisas que eu tive interesse, assim, que eu não levei em frente por causa desse medo que você tá falando aí de... Cara, não tive coragem de falar assim, mano, eu vou pular de cabeça nesse rolê, tá ligado? Só que assim, eu acho que você tem filho também, cara, eu sei que o filho é um impeditivo muito grande. Eu tô querendo ter o meu filho, a gente conversa eu e minha esposa. Eu tô segurando o máximo, porque eu sei que o dia que eu tiver, eu vou ter muito mais medo de fazer umas loucuras dessas, né? Não, isso é mesmo. Mas assim, entendeu? Cara, sei lá, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que, cara, é melhor você quebrar a cara numa parada que você fez lá e... isso aí. Sabe, do que você ficar, tipo, só no e se eu tivesse feito... Pô, eu ia morrer amargurado sem saber se ia dar certo, se não ia. Então eu acho que é total, mano, você tá fazendo é o certo, velho. E a ansiedade vai rolar, mano, porque você tá tentando, sei lá, uma parada que no Brasil é uma treta, que é você fazer empreendimentos e tal, né? De você tentar sozinho ser a sua empresa e se manter, né? Eu faço tudo, cara, absolutamente tudo, assim. Uhum. É uma coisa legal, porque ao mesmo tempo eu, por conta disso, sei jogar em todas as linhas, em todas as posições, assim, sabe? De fazer o site, escrever o texto, editar o áudio, fazer imposto de renda do CNPJ, emitir nota, fazer Google AdSense, prospectar, fazer tudo. Não sou perfeito em nada, mas você faz. Mas também aí, tipo, quando você vai procurar um emprego, é ruim demais ser assim, sabia? As empresas brasileiras não gostam dos caras. Ela quer um hiper especialista, ela quer um melhor designer e o cara que joga em todas as posições não tem muita oportunidade. Uhum. No Brasil, assim, pelo menos. Eu trabalho empresa pública federal, né? Uhum. E o cara que sabe fazer mais coisas, igual você falou assim,
pior do que no privado, no público, as pessoas gostam de gente assim, mas você não ganha nada mais por isso, tá ligado? Não é uma promoção. É tipo, cara, você sabe fazer isso, então a partir de hoje isso é seu. No privado é muito bom esse tipo de profissional, porque ele geralmente vira o líder, né? O gestor, porque ele consegue avaliar todos os setores. Mas até chegar lá, né, tem um processo, então. né? Você não é de uma hora para outra. E no público acho que é pior até, porque tem o lance da liderança que você falou aí, vai muito de... Cara, eu tenho tantas questões com o alguém. serviço público, porque eu não sei porquê. É normal o papo ficar doidão assim? De boa, velho, de boa. Ah, tá, beleza. Senão você fala que eu paro. Não, que isso. Porque, sei lá, não sei se quando eu vou fazer alguma entrevista de emprego, as pessoas veem meu currículo e falam, esse cara manja de serviço público. Eu nunca fiz concurso público, porque eu não gosto de concurso público. Não gosto porque eu sou meio não gosto de estudar algo específico para passar de algo assim. Sim. Nunca tive muita paciência. Mas eu sempre trabalhei em empresa pública como terceirizado, cara. Impressionante. Eu trabalhei na TV Brasil, trabalhei na TV Escola, trabalhei nas rádios MEC, trabalhei no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi meu último emprego. Sempre, como eu sou da área de comunicação, geralmente concurso público para essa área é meio... Geralmente eles contratam terceirizado, PJ e tal. E vou te falar, cara, conviver dentro do... Desculpa aí todo mundo, não estou atacando os servidores, mas conviver no universo do serviço público, assim... No Rio de Janeiro, pelo menos, se bem que TV Brasil, era federal, né? Só me afasta mais de querer fazer um concurso, cara, porque... Sim, total, é uma vida bem difícil, as pessoas parece que estão dispostas a te fazer ficar doente nesses lugares, né? Sim. Assim, e tem um lance que eu acho que é até pior, porque aí vai contra totalmente esse rolê do TDAH que eu tenho, que o trampo vai ser sempre o mesmo, velho. Você não tem uma motivação pra... sabe, tipo, não é um negócio que... Mas você sabe, eu lido muito melhor com a rotina, desde que seja uma rotina dentro do que eu gosto de fazer. Eu sou um cara que tem fortes problemas com mudanças de rotina, mudanças em cima da hora, você sabe? Tipo assim, segunda-feira eu converso com minha esposa. Fim de semana que vem a gente vai ter uma coisa, tem nada não, vamos ficar em casa, beleza. Aí eu já me planejo. Ela vira, lembrei agora que tem o chá de bebê da fulana. Pô, isso assim total, quebra, cara. Pô, cara, saber que de uma hora pra outra tem que fazer uma outra coisa. E nem tem, às vezes, muito motivo, assim, sabe? Até poderia fazer essa mudança, não vai... Mas, nossa, eu tenho muita dificuldade com quebra de rotina. Tipo assim, eu gosto de guardar o sal num cantinho X da cozinha. Se a minha esposa botar em outro, me tira do sério, assim, é umas coisas estranhas demais, cara. É muito chato isso. Então, mas o problema que eu falo do serviço público é que, assim, não te desafia, sabe? A rotina que eu falo do público é uma rotina de, tipo, 5, 10 anos fazendo a mesma coisa. Dentro do que eu gosto de fazer, eu gosto de sempre criar uma parada nova pra dar uma chacoalhada, eu sou assim também. Entendeu? Tipo, agora eu tô me forçando a fazer vídeo. Eu sempre fui do áudio. Só que assim, tem um teto, né? Cheguei acho que no teto. Eu preciso chegar em mais pessoas. Sim. Então não tem desafio pra mim fazer vídeo. Não é uma coisa que me chama atenção. Mesmo consumindo até mais vídeo do que podcast. Mas é um desafio que eu impus ali porque eu quero chacoalhar um pouco as coisas, hein? Eu entendo. Não entendo o que você vai querer dizer. Então, e aí eu falo assim, geralmente quem tá numa empresa pública, cara, é a pessoa que não sei, tem N motivos, né? Não dá pra você explicar todo mundo, mas por N motivos são pessoas que não querem, tipo... Mas sabe o que acontece? Meu irmão é funcionário público. Eu vou pensando, eu vou falando, eu te corto. Tipo. Não, tá tranquilo. Ele trabalha na ANP, na Agência Nacional do Petróleo. Ele é um cara, minha esposa também é assim, que eles querem ter um bom emprego, mesmo que maçante, mesmo que sei o que lá, que ganhe bem pra realizar os seus sonhos, que são viagens, são bens materiais, são experiências. O meu sonho é exatamente o meu trabalho. Não que eu sonhe em trabalhar. Eu sou um comunicador, cara. Eu não consigo me imaginar. Meu prazer é esse. Eu fico vendo um filme, às vezes eu falo, caraca, isso dá um podcast. Sim, total. Então, assim, eu tô sempre produzindo tudo, entendeu? Então, e aí era muito ruim pra mim trabalhar no lugar pra poder financiar um outro trabalho. Até que um dia eu cheguei à conclusão que eu falei, cara, eu tenho que fazer uma mudança aqui. Já que meu diversão é o meu trabalho, tem que fazer ele dar o dinheiro. Que aí eu tenho... Entendeu? Então é diferente, essas pessoas que elas não se importam, assim, são 9 horas do dia delas chatas pra poder financiar umas férias maneiras, um home theater irado, um videogame
maneiro e tal. Então é essa parada, enquanto pra mim não é bem assim que funciona, assim. O meu lance é essas 9 horas, pra mim, me incomodam muito mais do que elas, assim. Esse momento chato ali, fazendo o que eu não gosto, me mata por dentro muito mais do que essas pessoas que, é tolerável, porque vai me financiar várias coisas legais. É entendeu? Cansativo também, né? Tipo, É o sonho de trabalhar com o que ama. E acaba com a tua bateria, né, mano? Você ficar num trampo assim que você faz... eu não consigo aproveitar as paradas depois, assim. Eu também chego detonado. A minha esposa, ela acaba, ela tem uma semana difícil, sábado ela dá super pra praia, eu não. Eu fico anulado, porque semana fazer o que eu não gosto, com pessoas que eu não respeito, para pessoas que eu desprezo, e aí não vou citar nenhum emprego específico, mas já fiz coisas do tipo, me deixava tão mal que fim de semana eu não queria nem aproveitar o dinheiro que eu ganhava com isso, eu queria só ficar triste. Sim. Mas é total isso daí, cara. Eu acho que pra gente é pior ainda o trabalhar com uma coisa que você não gosta e você não tem nenhum tipo de desafio lá dentro também, tá ligado? Porque eu assim, até nos serviços lá que eu faço no correio, quando aparece alguma coisa que eu nunca fiz, que falam, tenta aprender essa parada aqui porque tá precisando, no começo me empolga aprender um bagulho novo, sabe? Mas aí vai virar rotina, né? Vai virar rotina do mesmo jeito. E chega um por isso que pessoas como você, assim, eu também, tem que criar esses projetos paralelos, né, cara? Sim. Mesmo que por hobby, assim, é para se sentir realizado de alguma forma. Isso é outra parada que o meu psicólogo falou também, mano. Que eu precisava, extravasar energia em alguma coisa que eu gostasse mesmo, porque fazer o que a gente faz meio que mata por dentro mesmo, igual você falou. Tá ligado? Agora que eu tô tentando transformar esse hobby no meu trampo principal, tem aquele dilema, né? Que falam que trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhará. Mas também, sinceramente, eu ainda amo jogar videogame, ainda amo assistir anime, é o que eu faço o dia inteiro, mas às vezes é bem irritante. Às vezes eu adoro cozinhar, ou ouvir música, ou assistir uma série live que não tem nada a ver com anime. Mais do que isso, porque eu fico meio saturado. Então, não sei também se tem seus prós e contras de transformar o que você ama no seu trampo, né, cara? E uma coisa que eu ia até falar com você, que eu fiquei um tempão, como eu falei no comecinho sobre a flutuação de ter uma febre de anime, aí para. Eu fiquei um bom tempo, assim, longe, sem assistir nada, né? Eu comecei a voltar a assistir alguma coisa na época do Death Note, mais ou menos, ali, tá ligado? Até antes dele... Foi quando eu parei de assistir, olha só, temos um buraco diferente, depois eu voltei. Crer. Então eu voltei mais ou menos ali, tá ligado? E aí eu comecei a acompanhar, mesmo voltando ali, eu comecei a acompanhar, assim, mais aqueles que estavam todo mundo falando. Então eu vi o Attack on Titan, eu tô assistindo ainda, não terminei ainda, tô vendo o Jujutsu, que eu tô até com a camiseta aqui, ó. Caraca, esse anime ficou bom demais, cara. Né, então. E eu não consegui terminar ainda, tô meio enrolado. Mas, assim, eu assinei a Crunchyroll e tô vendo um monte de... pegando uns curtos que todo mundo falou e eu não peguei antes pra tentar acompanhar agora, né? Então, eu percebo... Eu ia até perguntar pra você, eu percebo que tem essa parada de... eles padronizarem dentro de um estilo, né? Ou coisas, eu não sei se em todos os estilos, mas assim, por exemplo, eu passei minhas férias vendo mais aqueles anime que era meio romance adolescente, sabe, de colegial, manja? Tipo aquele Rent a Girlfriend, tipo aquele da mina que faz cosplay, que eu esqueci o nome agora, My Dress Up Darling, negocinho, né? E, cara, todos eles têm um padrão que você consegue ganhar, assim, se assistiu 3 deles, os outros 15 que você for ver, tem aquela mesma situação. Mas exploram de maneira diferente, mas sempre tem, tipo, numa comédia romântica sempre tem um rolê na praia, sempre tem uma noite naqueles festival de verão do Japão que fica com fogos no final, sempre tem um negócio que não era pra ser um date, mas vira do nada. Sabe? Tipo, tem esses padrões em todos. Você parar pra assistir um desse naipe e você vai ver todos eles repetindo, tá ligado? É porque é uma indústria, né, cara? A indústria no Japão de animação, mangá, é muito bem definida, assim, sabe? Tem aquelas revistas semanais, Shonen Jump, entre outras, Champion Red e tal, onde sai um capítulo por semana. Aí o que é bom ganha os seus tankobons, né, que são seus encadernados, que juntam um capítulo com uma edição bonita.
E o que bomba mais ainda ganha um anime. E aí, como qualquer indústria, se você tem um produto fazendo muito sucesso, você vai ter clones, ou até que não sejam clones, mas você vai ter elementos repetidos, né? É uma indústria tão parecida quanto, ou até mais enlatada do que a indústria de Hollywood, assim, se você parar a pensar. E por isso que muitos animes, como o próprio Death Note que você citou, são alguns que são mais disruptivos, assim, eles fogem daquela regra. E eles chamam muita atenção. O próprio Jujutsu, cara, se você parar a pensar no Jujutsu, ele é muito interessante. Não querendo te dar spoiler, que você falou que ainda no Jujutsu não tem problema não, mano. Eu já peguei alguns já no caminho. Ele começa homenageando muitos tropos, muitos clichês de anime. Você tem aquele trio Naruto com os mestres, que é aqueles três. Você tem uma pegada meio paranormal, sombria, meio Hakusho, com humor. Você tem... Cara, ele homenageia muitos clichês e coisas de outros animes. Ele tem o protagonista de shonen tradicional, que é mais bobão, sei o que lá e tal, aquele esquema todo. Só que você vai conseguindo enxergar depois umas quebras assim de padrão, sabe? Gente que você fala, esse aí é o típico personagem X ou Y que tem todo anime, que todo mundo ama, e esse personagem vai morrer do nada. E aí sabe umas coisas que acontecem, você fala, cara, no final ele te apresentou todo um conceito pastiche repetitivo, pra depois ele quebrar com isso. Por isso que eu acho que o Jujutsu tem sido um desses animes disruptivos, assim, sabe? Então é isso mesmo. Aí você falou dos romances, né? Porque assim, eu falei de shonen aqui, mas lembrando que shonen não é gênero, né? Shonen é demografia. Shoujo é demografia. São, tipo assim, shonen é anime pra menino adolescente, shoujo é pra menino adolescente. Japão tem muito isso, né? Seinen é pra homens adultos, esqueci de mulheres adultas agora, mas... E aí dentro você tem estilos, você tem uma Mahou Shoujo, que é Garotas Mágicas, estilo. Estilo. Você tem anime de monstrinho, anime de lutinha e tal, dentro dessas coisas. Então, e todos esses estilos têm as suas características que repetem mesmo. Ó, um anime muito legal é o Madoka Mágica. Madoka Mágica é um anime muito interessante, tem na Crunchyroll. Se você puder ver, ele tem uma temporada só. Tem uns filmes também, mas ele é um Mahou Shoujo no estilo Sailor Moon. Só que, pô, cara, o que eu falo isso, o pessoal me zoa. O que o Evangelion foi pros animes de mecha, que ele apresenta o conceito de mecha, robôzão gigante lutando, depois ele te transforma num negócio psicológico com Deus, entidade, e o mecha não é mecha de verdade, e é um negócio mental que você fica, meu Deus, o que eu tô vendo? É o que o Madoka Mágica é para os Mahou Shoujo, sabe, cara? Caramba. Você começa vendo um negócio e você fala, legal, animezinho das menininhas bonitinhas botando a roupinha pra lutar. E de repente vira um negócio que você fala, meu Deus do céu, chora em posição fetal, assim, no canto. Sério? Então, cara, esses animes são muito interessantes, assim. Sim, eu gosto dessas quebras. Cara, esses animes disruptivos, eles ficam marcados, mas geralmente os que dão mais dinheiro são os que repetem as fórmulas mesmo, sabe? Porque eu acho que tem a ver com aquele negócio do lugar seguro, né? Sabe, você meio que sabe o que você vai encontrar ali. Você muda um personagem e tal, mas... O mangaka, ele não tem tanta liberdade às vezes. Tipo, quando você vira o Akira Toriyama, você até conquista, mas você começa a construir uma história e de repente o teu editor lá da revista da Shueisha, da revista Shonen Jump, fala, cara, caíram as vendas, fizemos uma pesquisa de público, esse personagem não é maneiro, mas esse aqui vai morrer, esse aqui vai virar o protagonista, vai entrar agora, faz um torneio agora. Torneio é um negócio que faz bombar anime, botou torneio. Então, assim, os caras não têm muita liberdade, né? Até eles se transformarem num cara que tem uma relevância a ponto de... Tem uns autores japoneses que você compra por ele, independente da história, porque o cara é o cara, assim. Aí o cara ganha uma liberdade, mas esses animes, assim, esses mangás mais à moda, eles têm que... E acho que muito isso, porque tem essas repetições também. É muito o editor falando, caiu a venda, bota um torneio aí. Mata esse aqui, vê esse aqui virou protagonista agora. Aí vai mudando e só aplicando coisas que funcionam de outras, assim, e fica tudo igual. Entendi. Isso explica muita coisa. Por exemplo, aquela... Tokyo Ghoul, primeira temporada é linda, velho. A segunda, pelo amor de Deus. O que é aquilo, velho? E aí tem aquele outro também, que é das crianças, que elas são criadas num lugar que é tudo... É assim que... Wonderland, alguma coisa, não é? Esqueci agora o nome em inglês dele. Também esqueci o português e japonês também. Sim, esse foi outra decepção muito grande. O negócio muda. Mas esse aí muda diferente. Esse aí não muda pra ficar com... Parece que o autor ficou doidão. Ele bota os conceitos muito bizarros ali do nada, assim. Sim. É outra parada ali, cara. O cara tava viajando quando fez a segunda parte, né? Pois bem essa viva. Deixa eu te perguntar, cara. Você falou já no podcast, acho que eu já ouvi uma vez, você falou sobre
quando você começa, tal, né? Tem todo aquele rolê que é parecido com o meu, que é tipo pegar na TV aberta e tal, né? Eu queria saber se você consegue dizer, é difícil agora, mas assim, sei lá, se você consegue desenrolar, o que te pegou pra você continuar, assim, tá ligado? Que foi te levando pro outro, e pro outro, e pro outro, pra virar o otaku, fã de anime e tal, tá ligado? Não é difícil falar isso não, cara. Assim, até os animes que eu tinha visto antes, eram animes que tinham um formato mais com cara de desenho americano, tipo Zillion, eu tinha assistido antes, Doraemon, eu tinha assistido na Manchete também. Negócio meio... Tinha o do Pinóquio, que passou na Globo de manhã, daquela abelhinha Hut. Era uns negócios meio... O próprio da abelhinha do Pinóquio já me pegava pelo drama, né? Uhum. Mas assim, o que eu posso dizer foi o Cavaleiro Zodíaco, né? Que foi, da nossa geração, assim, o grande divisor de águas, né? Eu acho que a gente assistia Tartaruga Ninja, Thundercats, He-Man, que até tinham, às vezes, uma história mais contínua, um background rolando de fundo, mas era muito monstro do dia, era muito aquele negócio que começa ali e se resolve ali, não tinha muita violência. Por exemplo, cara, pode ver qualquer episódio do He-Man de todas as temporadas. Ele tem uma espada que só serve pra cortar corda. Ele nunca deu espadada em ninguém. Ele nunca usou espada contra ninguém. É pra refletir um raio ou pra cortar uma corda. É porque é desenho pra criança mesmo, né? Sim. E visto dessa forma. Se realmente tivesse um filho, acho que eu não ia querer meu filho exposto a ver. Apesar que a gente teve Looney Tunes e com perna longa dando tiro de espingarda na cara do Hortelino, né? É tempos e tempos. Mas aí eu boto na Manchete. Aí começa um desenho onde no primeiro episódio o cara corta a orelha do outro e sai sangue. Sim. E aí você entende que a história parou ali, e se você não vê o próximo episódio, você não fica sabendo a continuação, tal qual uma novela, e tem muito drama, e tem muitos assuntos dramáticos, e sim, quando a gente fala de shonen, né, o padrão Shonen Jump, de onde o Cavaleiro Zodíaco foi publicado também, são aqueles valores Shonen Jump, amizade, perseverança e tudo mais, e você vê o sacrifício pelo seu objetivo e pelo próximo, e conceitos muito criativos, né, cara? Porque, poxa, Thundercats era legal, os homens felinos ali e tal, mas tudo ali era... o Lion é o Superman, cara, mesma história do Superman, ele é mandado pra Thundera, o próprio Lion No, como é escrito, é o Kal-El, assim... Pode crer. As batalhas de nave de Thundercats são de Star Wars, assim, é tudo meio... Cavaleiros não é igual a nada que a gente tivesse visto naquela época. Era um negócio de armaduras e cada um tinha o seu signo e sua constelação, e você tinha o lance do cosmo, tinha o lance das patentes, né? E isso gerava um senso de colecionismo, que depois tive a ver com Pokémon de novo, e somado a isso vieram os bonequinhos, e todo, eu repito, o drama, a violência, o gore que te fazia. A gente, quando criança, adorava ver pornografia na Band à noite, ou sessão Kung Fu, filmes de ação com o pai, porque a gente queria se sentir adulto, né? A gente não queria se sentir criança, né? Naquela idade. Então, tudo isso foi muito instigante, assim, era o assunto do dia seguinte no colégio. Era quando a gente via Tartaruga Ninja, a gente chegava no dia seguinte, vamos brincar, eu sou o Michelangelo. No Cavaleiros não era assim, a gente sentava pra conversar. Cara, você viu aquela luta? Será que ele vai conseguir? Cara, que isso? O que vai acontecer? Meu primo do Japão falou que vai ser assim. Eu comprei uma revista lá, Animax, que já disse que vai ter não sei o que lá. Aí vem as especulações, aí vem outra febre que eu tive na vida, que foi Lost, né? Série Lost. Lost também, mano. Que era aquele negócio que gerava, cara, um monstro de fumaça é o quê? É um monstro, é um demônio, não sei o quê. Cavaleiros era isso. Surgiu uma imagem do Shun com a roupa de Hades lá, a túnica, porque, obviamente, o mangá tava muito à frente. Aí a Herói publicou, aí todo mundo, não, o Shun vai virar o mestre do santuário e não sei o quê. As teorias, né, as coisas que faziam a gente... Cara, tudo isso era muito diferente, muito inovador, assim. Aí... eles foram muito espertos de trazer juntos outros animes parecidos, né? O Shurato, Samurai Warriors, o próprio Sailor Moon, o Yakusho, tudo com aquelas mesmas mensagens e dinâmicas, e o Fly, Dragon Ball no SBT, Guerreiras Mágicas. Cara, isso foi um absurdo, né? Aí você começa a entender que é um estilo, que é uma estética, que tem outros iguais, que o nome é anime, que o público é o otaku, aí começam a vir publicações pra te informar, Herói, Animax, Anime X, e você descobre os eventos, Anime Con, Anime Friends, Anime Family, já tinham tantos na época, Anime Point, né? Nossa, tinha aqui perto da minha casa. Aí rola um fenômeno parecido
eu sou do hardcore, do punk e do hardcore. Comecei lá na época do hardcore melódico, emo, punk e tal. E é muito parecido com isso, você encontra um nicho pra fazer parte, né? Total. Um senso de pertencimento, você meio que olha, beleza, essa é a minha galera, essa é a minha cultura. Aí você começa a querer se expressar, ser reconhecida, aí usa camisa de personagem, aí vem o cosplay pra quem curte. Então assim, cara, é um lance... E tudo isso é fruto de uma indústria muito antiga, que é da animação japonesa, do mangá e tal, e que sabe exatamente o que tá fazendo. A gente... É capitalismo, cara, não tem outra explicação, tá? Muito bem somado com a arte, né? Porque os caras fazem coisas bacanas ali e tal, mas é tudo muito bem estruturado pra você ficar viciado e querer fazer parte daquilo, sabe? Pode crer. Falei muito. Total. Mas é meio isso aí. Mas faz E aí, todo cara, sentido. a gente tava vindo do Hanna-Barbera, do Thundercat, aquilo ali era muito disruptivo, muito chocante, entendeu? E é por isso que tanta gente se apaixonou por aquele negócio. No primeiro momento, Cavaleiros pra mim eu era o cara do desenho, tá ligado? Então, no primeiro momento, a qualidade da animação me pegou demais, assim, tá ligado? Foi um negócio que eu falei, mano... Era que diferente, é isso, era diferente. né? Mesmo ela sendo ruim às vezes, ainda era muito melhor do que a gente tá acostumado, né? As cenas de luta desenhadinhas, né? Pô, Vou pegar como comparação isso que você falou mesmo do He-Man e tal, que era um negócio bem mais americanizado, mais quadrado, né? Ele ficava o tronco parado assim, só o pé mexendo. Sim. Então me pegou muito ali, né? Depois teve todo esse lance que você falou aí do enredo. O enredo prendia bastante, né? Essa ideia de a parada do cliffhanger, né? Que é tipo, acaba num jeito que você fala, meu, eu preciso assistir amanhã, tá ligado? Cavaleiros tem uma característica muito, muito... Porque podia ter sido outro ali, podia ser Dragon Ball e tal. Mas Cavaleiros tem essa relação muito forte com a Europa e a América Latina pelo sangue latino, né? Sangue que vem dos espanhóis, assim, aquele lance quente, intenso. Por isso que aqui novela mexicana funciona tanto, as nossas novelas são dramáticas, a gente tem esse negócio muito forte, né? E a gente, cara, eu era uma criança, tipo assim, minha mãe ia ver Pedra Sobre Pedra, Fera Ferida, essas novelas assim, eu ficava preso, né? Não entendia muita coisa, mas era instigante. Quem é o cadeirudo? Quem é não sei o que? Tava aí, até o romance, Mulheres de Areia, se tu te pegava. Era uma criança que, via novela porque tinha que ver, mas conseguia ficar instigado naquele dramalhão e tal. E Cavaleiro do Zodíaco é uma novela mexicana, todinho, cara. Novela brasileira. Bem isso mesmo. Então isso é... Por isso que na França é muito forte, na Espanha é muito forte, no México então nem se fala, a Argentina é muito forte, Chile é muito forte, Brasil é muito forte, Cavaleiros... Aí você vai aos Estados Unidos, o Cavaleiro nunca emplaca legal, cara. Eles tentam de décadas em décadas, não pega tanto quanto um Dragon Ball. Se você for ver o Dragon Ball, hoje revendo o Dragon Ball, é muito mais próximo dos desenhos norte-americanos, assim. Não tem muito drama, não. Eu sou mais forte, não sou mais forte. Brigou, não sei o quê. E vem outro, é um negócio meio assim. Enquanto que o Cavaleiros tem... o pessoal fala, caraca, Cavaleiros o cara fica uma semana pra dar um golpe. Claro, é um xadrez, cara. Eles entram no psicológico, eles debatem. Você não é o mais forte, então você que não é. Então você tá errado. Você tem... Não, desestabilizar outro cara pra encaixar o golpe. Porque não pode esquecer, o mesmo golpe não funciona às vezes contra o mesmo cavaleiro. Então tem que ter o encaixe perfeito. Então assim, é um debate, cara, isso é muito fascinante, cara. Sim. Nesse quesito de construção é fascinante mesmo. É muito interessante, cara. E tem todo esse lance que você falou mesmo, que tem uma fórmula, tem o rolê do capitalismo também ali, de fundo meio que empurrando. Eu não tô nem criticando nem elogiando, não, tá? Só tô nem levantando bandeira, só dizendo que é um fato. Um produto. O anime é um produto como a música, é um produto como os filmes, é um produto, né? Como dentro disso dá pra ser artístico, mas geralmente tem muito. O objetivo é te fazer viciar e consumir. Sim. Mas é um ponto que eu acho que é diferencial, talvez, no anime. Não sei, né? Acho que em outras mídias também tem, mas a mensagem que vem junto com a ideia de te viciar, ela geralmente é umas mensagens maneiras, né, cara? Tem muito esse... Eu acho que é bem cadenciado pela demografia, igual você falou. A mensagem de um shonen
quase sempre vai ser essa de persistência e de amizade. A Shonen Jump, a revista Shonen Jump da Shueisha, que publicou 90% dos grandes shonens, assim, saiu lá, Hakusho, Cavaleiros, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Shaman King, Samurai X, tudo são lá, cara. Yu-Gi-Oh! Tudo são a Shonen Jump. Ela tem esses pilares, eu não me lembro agora quais são, mas é amizade, perseverança, umas coisas assim, que é o que a gente vê. Claro que não é só isso o anime, é Crunchyroll, inclusive, o acesso facilitado Porque, por exemplo, a gente não tinha na TV aberta sempre vinham os clones da Shonen Jump, os principais ali, que foi o Cavaleiros Bombou, tudo que veio depois era muito parecido. Aí quando a gente tinha download pra fazer, ou ia em evento pra comprar VHS, comprar VCD depois, a gente ia também no certo, que a gente era parecido. Tinha pouca grana pra comprar, ou tinha internet lenta. A Crunchyroll já traz uma infinidade de possibilidades, né? Você logou lá, você fica 2 horas só pra escolher o teu anime. Sim. E a gente vê também que anime não é só isso, né? Tem muita coisa louca, tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim, mesmo. assim. Ruim porque também às vezes a gente acha ruim porque a cultura deles é muito própria deles também, né? Eles têm um senso de humor. Cara, tem muito anime de comédia que não me desce. Porque o senso de humor deles é muito peculiar. Entende? Sim, então, pô, o próprio Dragon Ball clássico é um anime que é difícil pra mim entender aquele humor do Toriyama, sabe? Eu sou muito fã do Toriyama, mas é um humor muito peculiar. Muito escatológico, muito doido, assim. Total. Então, assim, a gente agora tem acesso a muita coisa, né, cara? E aí vem um negócio que eu fico muito... O pessoal não entende. Ah, mas no meu tempo era melhor, cara. Olha quanto anime ruim. Não, cara, você só tá tendo acesso a tudo agora. Total. Você tinha uma curadoria das distribuidoras. Pô, legal, o público gosta de Cavaleiros e Sailor Moon. Vamos trazer Guerreiras Mágicas, vamos trazer Shurato, vamos trazer... Tinha uma curadoria. Agora Pokémon Bobo, vamos trazer Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Digimon. Sim. Tinha uma curadoria dali. E depois, na época dos downloads também, você tinha uma curadoria dos entendidos, né? Pô, gente, esse anime aqui é muito bom. Evangelion bombou. Todo mundo foi atrás do Evangelho. Que você tinha os eventos falando das revistas. Ah, Cowboy Bebop, agora esse aqui que é legal. Até quando chegou lá, Death Note, esse aqui explodiu. Então tinha uma curadoria. Hoje a curadoria não tem curadoria, é algoritmo. Aí tu bota lá, tu vê, e aí tu viu um ruim, vai vir um monte de ruim pra tu. E parece que é tudo ruim. Você entende? É meio isso, não é que ficou pior. Você agora só tem mais dificuldade de chegar. Por isso que é importante os trabalhos como... Aí, não querendo não ser modesto, mas o meu. De gente que fala do assunto, sabe? Que a gente tenta fazer um monte de curadoria. Tipo assim, pô, esse aqui tá valendo... Eu hoje em dia tô tentando produzir mais conteúdo sobre coisas que realmente valem a pena, assim. Eu antes tava numa onda de falar de tudo que tava hypado. Aí eu fui ver um anime que tá muito hypado. E que eu falei, cara, eu não posso recomendar isso. É o tal do Blue Lock. Ah, tá. Eu não assisti, mas eu já vi a propaganda dele também. É um anime muito ruim. Ah, mas o mangá é melhor. Pode ser, porque tá na lista dos 10 mais vendidos do ano no Japão. Pode ser, mas o anime é muito ruim, cara. É muito ruim. E olha que eu sou fã de anime de esporte. Adoro Haikyuu, adoro do Slandunk, adoro Super Campeões, que é todo Haikyuu é da hora. E aquele um que eu gostei de basquete... Era aquele Kuroko no basquete? O Kuroko. Tem o superpoder lá no basquete. Mas pra mim, Slandunk é... Ah, não, é porque é basquete mesmo, né? Não, e não é só isso. O Slandunk, pra mim, não é nem o melhor anime... Anime não, porque o Slandunk nunca teve um anime bom, tá? Nunca teve um anime decente. Teve esse último filme, que mostra só um momento da história. Teve um anime na época que parou antes do mangá, então não tem fim. Nunca teve. Mas vou falar de mangá. Slandunk não é só o melhor mangá de esporte que eu já li. Ele é top 3 melhores mangás da minha vida. É muito bom. Caraca. Sério, o Slandunk é muito bom, assim. Se você tiver a oportunidade de ler... Ah, mas, pô, é grande a coleção, sei lá, num tablet, lê o scan, tá ligado? Slandunk é animal, assim, é muito bom. É muito... De tudo, do desenho do cara fazendo os movimentos do... Cara, eu não sou fã de basquete. Sim, né? Eu também não. Eu sou maluco com Slandunk, cara. É muito bom. Só. E Haikyuu é meio parecido, assim. Haikyuu é uma versão um pouco mais palatável, que o Slandunk é mais dramático, assim. Acho que Haikyuu é mais moderninho, mais parecido com o que a galera gosta hoje. Mas é meio nessa pegada também. O Kuroko no Basket eu nunca vi, nem li, sabia? É Só mesmo? sei que existe. Nunca. Eu acho que pra você não vai. Que você, tipo, já tem esse apego no Slandunk que, fora o lance do vou acabar comparando, né?
Mas você falou que tem poder de coisa? Mas o Super o Campeões Kuroko- tinha, eu gostava, cara. Então, Achava irado. o Kuroko é o Super Campeões do basquete. É Não, isso, se total, for tá ligado? divertido, eu gosto. É que o Blue Lock é uma ideia muito louca que é um Battle Royale de futebol, cara. O Nossa. cara juntou um monte de gente e eles têm que não se matar, mas jogar futebol eternamente até sobrar um. Putz, que horrível. Isso é muito ruim, cara. mesmo. Muito ruim. E na prática é muito ruim também, assim, sabe? Uhum. Porque é o tempo inteiro ele jogando. Aí você vê no Slandan que tem edição inteira que é o pré-jogo, cara. É o cara, ele não consegue dormir. Aí, tipo, tá não sei o que lá, e vai mostrando. Tipo assim, não é. Você tá entendendo? A culpa é vida mais do na cara. realidade, né? Você consegue se identificar com ele, né? Mas não é por isso. É porque é bem escrito mesmo, cara. Porque os Super Campeões, o cara tinha o chute do tigre, que furava a onda do mar. Sim. Mas era divertido, era bem escrito, era legal, sabe? Acho que não é nem pela realidade, não. É só porque eu achei o anime de Blue Lock muito ruim. Então eu tento hoje perder mais meu tempo, entre aspas, com coisas que vão valer a pena, assim, não só ser hypado. Porque, a não ser que nostalgia, né? Que a gente às vezes gosta de umas coisas ruins antigas pelo prazer de lembrar da infância, né? Tipo Super Pig. Sim. Super Pig é ruim demais, mas é muito bom ao mesmo tempo. Porque lembro de mim vendo TV Globinho, sei lá, comendo passatempo, então isso é legal. É nostalgia, né? É verdade. Você falou aí sobre a dificuldade de decidir. Faz um tempinho aí eu tava ouvindo um Nerdcast sobre cinema, sobre filmes e tal, que eles discutiam uma parada que chama paradoxo da escolha. E é tipo, basicamente é o que a gente tá hoje, tá ligado? Que é assim, quanto mais coisa tem pra escolher, mais difícil é pra você escolher, tá ligado? E é quase certo que no final você pode ter visto a maior obra-prima, mas você vai ter uma sensação de tipo, eu acho que se eu tivesse visto outro ia ser melhor, tá ligado? Porque você tá... Pô, mas eu não sei você, eu não consigo mais fazer como eu fazia no passado, que você tava na locadora, aí tu via aquela capa e falava, pô, deve ser bom isso aqui. Não, cara. Como meu tempo é escasso, eu sempre vou no hype. Então, assim, pô, animes que eu tô dando atenção hoje. Dungeon Mesh, porque todo mundo falou que é bom. Frieren, porque todo mundo falou que é bom. Eu tô indo no hype, assim. Você falou uns aí que são nichos que gostam, esses que você curtiu. Sim. Talvez você tenha ido porque você viu alguém que falou bom, ou só viu e achou legal e deu play. Eu não sou mais esse cara que dá o play porque leu uma sinopse ou porque achou legal. Eu não consigo, porque eu não tenho muito tempo, cara. Por exemplo, a minha esposa recentemente comprou um celular e ganhou 3 meses de Apple TV lá. Mano, eu já fui direto no Ruptura, no Ted Lasso e no filme do Tetris, tá ligado? Que eu já sabia. Tem um bom também lá, hein? Você ainda tá com assinatura? Tô. Qual Procura o Matéria Escura. Tô ligado. Minha esposa viu sozinha, você não viu com É. ela não, porque ela leu o livro. É. Ela quer que eu veja, ela falou que é Mas bom. o livro é bem melhor. Se você preferir ler o livro, ela ele é falou, bem melhor. eu não li o livro, como eu não vou ter tempo, eu prefiro ver a série, mas ela foi correndo por causa do livro. Sim. Mas então, provavelmente agora se a gente conhece, já muda um pouco, mas eu veria só esses 3 porque são os que furaram a bolha. Todo mundo falar de Ted Lasso, Ruptura e o filme do Tetris pra galera do videogame. Sim. Então assim, eu vou mais nessa, tá ligado? Eu vou mais no que tá todo mundo indo, às vezes me decepciono, como Blue Lock, mas geralmente dá certo, cara. Pô, na época que eu vi Breaking Bad foi isso. Breaking Bad já era velhão, explodiu na Netflix, todo mundo falou, eu fui ver. Entendeu? Eu também, difícil. quando eu assisti o Breaking Bad, foi muito depois da geral. Tava todo mundo já falando que era a melhor coisa do universo quando eu comecei a assistir também. Cara, Lost foi assim. Lost eu já tava na 3ª temporada, eu vi, achei irado. Aí maratonei pra poder ver a 4ª em dia, e a 5ª e a 6ª. Dexter, lembro que era a série que todo mundo falou. Quando apareceu um vilão muito, muito foda, aí todo mundo falou, aí eu fui correndo, ver todo... Tinha tempo, era jovem, né? Pra poder... Então, assim, eu vou muito nessa onda de seguir a curadoria de pessoas ou de multidões, porque eu não consigo mais... Não dá, é muita coisa pra eu chegar na Netflix e olhar... A minha esposa é muito assim, cara. Ela olha e fala, pô, legal essa imagem desse desenho aqui, essa série. Aí vai... Gostei disso, eu vou dar play. Eu falo, cara, eu tô com a fila tão grande de coisas, eu não vou dar play no negócio que ninguém comentou, que eu achei sem querer. Mas ela acha umas coisas boas também, né? Eu sou um misto das duas coisas, na verdade, sabe? Porque eu tenho um negócio também que
hoje não é tanto, mas já foi muito mais carregado, que tinha uma coisa com hype, sabe? Cara, se tem muita gente nesse rolê, não sei tu era se... hipster. Tu era hipster. Não queria consumir nada que... eu já tive uma fase também. Mas, pô, sou total oposto disso agora. Eu fico feliz com o hype das coisas, cara. Eu fico feliz que uma coisa bomba e eu vou chegar na Renner, na Serra, vai ter uma camiseta do anime pra eu comprar. Nesse sentido é bom. Entendeu? Mesmo. Nesse eu sentido gosto é bom quando mesmo. bomba. Eu gosto quando bomba as coisas. Já passei dessa fase. Eu tive essa fase. Com banda, cara. Pô, quando eu era fã de uma banda, ela estourava, eu via que uma galera fã, eu falava, pô... Perdeu a graça. Ouça há muito mais tempo. Pô, o primeiro disco é muito melhor que esse aí. Pode crer. Na época das bandas emo, cara, pô, eu via CPM 22 na demo do CPM 22, aí explodiu e eu ficava, pô, cara, isso aí é velho pra caraca, isso era muito mais maneiro, agora tá meu pai, tá chatinho, agora. Entendeu? Eu tive essa fase. Pode crer, mano. Seguindo na ideia do quem você pensa que é, como eu falei, vai ser uma conversa bem abertona, né, que a gente vai embora, mas seguindo na ideia, cara, você consegue enxergar coisas do tipo, construir parte da minha personalidade, o consumo do anime, do mangá e tal, assim? Total, cara. Eu tenho muitas questões na minha vida, tipo, é muito constante eu me decepcionar com pessoas quando eu espero a mesma dedicação que eu tive com elas, assim, isso. E o pessoal fala, às vezes, até, pô, minha esposa mesmo fala muito que, tipo, às vezes eu penso mais no outro que em mim, tipo, pô, sei lá, tô sem grana, cansado, mas eu vou no evento do meu amigo pra ajudar ele. Eu acho que o produto não é maneiro, mas eu vou divulgar porque, pô, vou dar uma força, sabe, as coisas assim. E depois eu não recebo a mesma coisa em troca. E aí rola uma decepção, porque, pô, eu cresci vendo o Seiya se sacrificar pelo Shun, tá ligado? Pela Atena. E é uma coisa muito da amizade. A amizade era muito intensa, o sacrifício, era ao mesmo tempo que tem esse lado meu de, às vezes, fazer mais pelo outro do que por mim mesmo e me decepcionar depois. Tem a questão também pô, cara, eu acho que a minha resiliência, essa palavra que tá na moda agora, veio muito de Cavaleiro Zodíaco, de Shonen, cara. Porque, pô, eu produzo conteúdo há 13 anos, cara. 13 anos eu fiz meu primeiro podcast. Ouvi no Nerdcast e fui fazer o igual, horrível. Pô, se eu tivesse a qualidade que eu tenho hoje na época, eu era um dos maiores, porque ninguém fazia, eram 3 pessoas fazendo, 4, e eu era a quinta e era muito ruim, era um adolescente, né? Sei lá, jovenzinho, 20 anos, 19, sei lá. E aí, hoje, depois de 13 anos fazendo, eu consegui chegar na etapa de tentar, pelo menos por uns meses, ficar só nisso. Recebendo uma grana, que dá grana, mas não dá o suficiente pra eu viver, então eu tenho umas reservas. Pô, cara, eu acho que isso é resiliência, cara, tantos anos assim, porque é difícil, cara. Só vence nesse tipo de coisa, né? Que você falou, empreender no Brasil é tão difícil, tanta gente fazendo. Só vence se você tem já uma grana para investir, você já começa grandão, pagando publicidade, com estrutura boa e tal, filho de alguém, ou algum padrinho grande, ou se você realmente perseverar, entendeu? Às vezes eu fico até muito frustrado, caraca, cara, pô, não tá rolando e tal, aí eu tento fazer um exercício, eu tento lembrar de mim lá atrás e ver o que eu conquistei hoje, a quantidade de público que eu tenho, a quantidade de downloads que eu tenho, de views que eu tenho, a grana que tem entrado, a loja, a marca que eu criei, toda a galera engajada, tem um apoio-se que pro meu tamanho é muito, muito, muito efetivo, porque tem gente muito maior que eu que não ganha nem quase nada de apoio, assim, tem uma galera engajada que quer me ajudar. Então eu tento ver, porque às vezes eu analiso com a cabeça que eu tô hoje, aí parece pouco. Sim. Mas se eu olhar com a cabeça de quando eu comecei, pô, fui longe pra caramba, cara. Tem uma coisa também, cara, que aí talvez você já tenha percebido, e a gente vive uma época de superlativos, né? Sabe? E eu acho que é muito fácil você se perder nesse rolê da quantidade, porque, por exemplo, sei lá, se você tem, digamos, 5.000 seguidores nas suas redes sociais, né? Para os números da internet hoje, é pouco. Mas, tipo, é um exercício legal você tentar falar, mano, bota 5.000 pessoas aqui na minha rua, na praça do meu bairro aqui. Não é só isso não, tem gente com 100 mil que não dá R$200 de apoio-se no mês. E com 5 mil dá mais de 1.000. Então desses 5 mil, tem 100 ali super engajados, que estão dispostos a me ajudar.
Mas assim, às vezes a gente esquece. Aí você vê um cara que começou junto contigo que tá muito maior. Aí você fica frustrado. Mas assim, cara, a gente tem que entender, e um exercício que eu faço diariamente, e aí isso vem toda a minha construção social. Eu tenho essa cara de playboy, mas eu nasci e cresci em favela. Eu vim do punk hardcore, então eu sei que a meritocracia não existe. Eu sei que, pô, cara, às vezes o cara que começou comigo, ele estava várias casas à frente. Pô, eu tenho 13 anos de produção de conteúdo, eu considero que eu tenho 6 sabendo o que eu tô fazendo, de forma profissional, sabe? Uhum. Às vezes o cara já cresceu num ambiente onde ele era estimulado, que minha família queria que eu fosse estudasse, passar no concurso público e ficar de boa. Esse background empreendedor, não, eu tô tendo que buscar, nunca me foi passado, assim, sabe? Então, assim, agora isso mudou, mas no início eu lembro que eu perdi oportunidades porque eu tinha amigos que tinham projetos iguais a meus, eu falava inglês e meu inglês era macarrônico, porque eu não tive a mesma oportunidade. Então, assim, eu não posso me culpar, não posso pegar a régua e me comparar com outra pessoa. Não quer dizer que eu me esforcei menos que ele, cara. Mas eu preciso me lembrar toda hora disso, senão eu fico mal, entendeu? E eu, cara, várias vezes minha audiência melhorou quando eu parei de medir ela. Só que você não pode parar de medir, porque eu preciso ter media kit, eu preciso buscar anunciante. Mas assim, pelo menos não ficar na noia de estar toda hora olhando. Uhum. Entendeu? Porque assim, é muito frustrante no podcast. Eu faço o episódio do Sony. Eu já tive 3 projetos na minha vida. 4. Eu comecei com um podcast chamado Brucutus, lá atrás. Aí teve o podcast Retro Geek, Jogo Velho, e hoje é o Super Soda, que é o projeto definitivo, que são vários podcasts no portal. Eu já falei de Sonic todas essas vezes. Tem gente que me acompanha desde o primeiro projeto. Uhum. E eu faço Sonic Bomba, eu faço Mario Bomba. Aí eu vou e penso, caraca, eu quero muito contar a história da origem dos videogames lá, com o Tennis Fortuna. Aí eu faço aquele episódio que é muito difícil buscar informação, tem conteúdo em inglês, aí eu conto que o Space War nasceu numa universidade, não sei o que lá, o Pong. Tem pouca audiência, cara. Tem, tá ligado como é que mas é muito frustrante. Mas, caraca, na moral, eu fiquei muito feliz com aquilo ali. Então, a gente precisa profissionalizar, mas ainda tem que ter um pouquinho daquele negócio do fazer o que eu quero fazer também. Anime tá sendo um grande problema, porque o meu público sempre foi construído em nostalgia. Então, assim, eu fiz uma sequência recente e o caiu bastante no ranking do Spotify. Foi Jujutsu, coisas até foram bem, Demon Slayer e tal, aí teve o Pluto ali, aí teve não sei o que. Por enquanto, eu deveria fazer um lance 2x1, 2 clássicos e um novo. Uhum. Aí quem sabe no futuro, quando o público que curte coisa mais nova, que o público é mais velho, chegar, 1x1. Até que eu vou poder me dar a liberdade de fazer 2 meses direto só falando de lançamento e não vai ter problema, entendeu? Então é frustrante demais. O negócio de audiência realmente você tem que... não pode se frustrar. É um gráfico que vai e vem, entendeu? Complicado. Mas é legal que você já sabe, pelo menos você já tem claro, por exemplo, o episódio que você falou, que é a história do videogame, que não deu o retorno que você esperava. Mas você já tem claro que o teu público, ele engaja a clássico. Então, é uma questão de, tipo, de repente você se programar. Engaja em clássicos mais repetitivos, assim, né? Se você traz um negócio mais... Cara, o que mais me motiva é quando eu descubro um conteúdo que não tem português, por exemplo. Uhum. Eu falo, pô, só tem portal gringo, só tem texto gringo, canal gringo falando disso, vou estudar e vou... Mas o cara quer ouvir falar de Sonic 2 pela 1000ª vez. Sim. Vai bombar, entendeu? Então, assim, é um pouco como aquela piada, um pouco de salada, um pouco de droga. Pode crer. Tem que fazer um episódio meio que tu não aguenta mais falar daquela mesma história pra manter a audiência, até pra trazer gente nova, mas aí no meio você bota um negócio que te agrada. Pra quando você olhar pra trás, tu ter orgulho do que tu fez também. Entendeu? Tá. E uma coisa mais legal, esses episódios, que são os mais diferentes, interessantes e tal, fora dos padrões, tem menos downloads, mas geralmente, às vezes, tem mais comentários e são os mais lembrados no futuro. São aqueles que continuam sendo baixados. Olha aí. O do Sonic bomba e some, ninguém mais baixa. Esse sempre tá ali sendo... Porque o pessoal vai tipo, pô, caraca. Aí o pessoal fala, caraca, esse episódio aí, que maneiro. Então, assim, e esse que cria a galera que engaja também. A galera fala, pô, teu conteúdo é diferenciado. O Sonic teve 100 mil downloads. Esses 100 mil não querem dar um centavo no Apoia-se. Mas aí 5 pessoas se amarraram naquele que tu fez que ninguém faz, eles vão dar R$30 por mês, R$20 por mês pra tu no Apoia-se. Porque, pô, Caio, você faz um negócio diferente.
Tudo é o que você falou, cara. O número nem sempre importa tanto. Sim. Eu falei um pouco sobre isso, eu tenho um episódio, talvez até se você quiser ouvir depois, que é com a Tata Finoto, que ela tem um... Eu vi lá, eu conheço ela. Você conhece? Na época da Campus Party, mas nunca conversamos muito não, mas eu... Mano, no mesmo ambiente ali. A gente fina demais ela. Mas assim, na verdade eu falei, se você quiser ouvir, mas essa conversa em específica não tá no podcast porque foi depois. Porque eu tava perguntando alguma coisa sobre métrica mesmo, né, que tava bem no começo, e ela falou, cara, não esquenta com essa fita não, bicho. Joga pro mundo teus episódios aí, porque não dá pra você saber qual é o episódio que, sabe, de repente o episódio que você acha que é a tua obra-prima, isso todo mundo caga pro rolê, tá ligado? E aí, o episódio que você fala, mano, esse aqui não ficou do jeito que eu queria, o pessoal vai e engaja nele, tá ligado? É louco isso daí. Você não sabe de onde vem a tua audiência, sabe? Com essa ideia dele estar lá disponível, às vezes a pessoa, tipo, conhece teu podcast, cara, por um que você fala, mano, esse nem foi o melhor episódio que eu poderia ter feito, tá ligado? E aí tem todo um rolê do apego, né, de tipo, puta, eu curti isso daqui, e aí vai ouvir os outros por causa daquele que às vezes você falou, mano, nem era o meu melhor, sabe? Cara, eu tenho descoberto que o Dinotronic, meu podcast de retro games, tem um apelo muito forte pra jogos de luta. Olha aí. E pra Capcom, principalmente. E eu não sei, por um acaso, o meu público que se formou ali gosta muito desse tema, assim. Eu tento tirar proveito, assim, sei lá, todo mês pelo menos tem um joguinho de luta, assim, mais Capcom, um beat'em upzinho, um Mega Man, talvez, pra manter essa galera, mas tento também botar no meio ali umas coisas. Eu vou lançar um episódio de The King of Fighters que eu sei que vai bombar, porque me pedem esse tema há muito tempo. E logo em seguida, ou antes, eu não sei ainda a ordem, vai ter um sobre o Crash dos videogames, foi em 83, quando... Cara, esse aí vai ser... Ninguém vai querer ver essa parada. Entendeu? E eu falo muito isso, toda vez que eu produzo, eu falo, gente, me não sei. Aí, pessoal, tem um ouvinte meu que eu gosto muito dele, que ele fala que eu tenho o ar de filósofo, porque eu gosto da origem das coisas. Mas não é porque eu sou jornalista, cara. Eu acho que se você se propõe a gostar de uma coisa, fazer parte de uma comunidade, se você tem você gosta de um tema, esse tema te define. Cara, você tem que saber de onde aquilo veio. Sim. Tipo, eu sou muito da época do emo, cara. Do emo mesmo antigo, né? Do emo antes do pop punk meio que chegar ali. Na verdade, na época que o pop punk chegou, né? No início dos anos 2000, mas aí eu já fui muito pra trás. Eu conheci o Midwest Emo. Minha banda favorita é o Sunny Day Real Estate, que é uma banda que já tinha acabado quando eu comecei a ouvir rock. E aí tu vai chegando em coisas mais antigas, porque, pô, cara, eu curto aquilo ali. Beleza, quando eu comecei a ouvir o My Chemical Romance e Blink, não, eu sei depois, mas o Blink era o que era considerado emo, era aquilo ali que bombava. Mas, pô, não começou ali, entendeu? Eu quis entender de onde veio. O punk também. Eu comecei ouvindo Green Day, eu cheguei no Ramones, cheguei no Stooges, tá ligado? Então, assim, é um negócio que eu acho fundamental. Eu não entendo como as pessoas não se interessam em saber a origem das coisas que elas gostam. Mas aí tem um pouquinho de TDAH também, né, mano? Será que é isso, cara? Tem também, cara. Não posso, tipo, afirmar que é só isso. Uma coisa que eu tenho falado bastante com o meu psicólogo é que, assim, a partir do momento que você sabe, de qualquer neurodivergência, não é só o TDAH, mas a partir do momento que você sabe... Algumas coisas se colidem com autismo também, em graus mais leves, né? Sim, bem parecido, sim. Né? Não é todo mundo que tem, mas é comum ter um pouquinho dos dois também, né? Mas assim... Não, mas eu digo assim, tem características do TDAH que o autista também tem, e talvez você pense que é uma coisa, mas é outra. Então, aí tem que investigar a fundo pra saber separar, porque tem muita coisa parecida mesmo, né? Mas o que eu tava dizendo é que, assim, a partir do momento que você sabe, qualquer um dos dois, ou de outra neurodivergência, você tem meio que uma crise existencial de saber... exatamente o que é você e o que é a neurodivergência, tá ligado? Porque como é seu cérebro, né? Então tem comportamentos seus, tem coisas que aí vai pro lado do gosto mesmo, que nem você falou aí, e talvez de manias e coisas assim que, sei lá, você cresce pensando que, eu sou assim porque eu sou assim. E aí, de repente, você começa a ver na lista do TDAH, fala, TDAH costuma ter isso aqui. Aí você fala, puta, mano, mas isso aí eu achava que era... tá ligado? Pois eu acho muito chato o cara que é fã de, sei lá,
Resident Evil. Uhum. E não foi atrás pra saber do Sweet Home e dos jogos de Survival Horror que começaram antes e que deram origem pra... Não, ele tá super satisfeito de ter jogado do 4 em diante. Nenhum ele vai jogar. Eu sabe? também eu não consigo entender muito bem, não. Caraca, porque cara, você tem que eu entender tenho de onde vem interesse. entendeu? É um interesse meio estranho, assim. Sim. Tipo, você não tá... Tipo, cara, tem gente da comunidade Pokémon que começou a jogar, sei lá, no Game Boy Advance e nunca jogou um Pokémon o primeiro, assim, e tudo bem. Não quer jogar. Eu falo, cara, como assim, cara? Não faz Tu não sentido. quer saber de onde veio o negócio que tu gosta, sabe? Pode crer. Pô, e aí eu faço um conteúdo lá dizendo que o autor lá, o criador do jogo, no caso, né, que vem do jogo, gostava de colecionar besouro, que é um hábito normal de crianças japonesas, e fazer isso aqui, aí vem... E, tipo, a pessoa tá nem aí pra isso. Eu acho isso tão chato, cara. Aí eu fico frustrado com isso, sabe? Muito chato. Eu conheço teu drama total, velho, porque eu sou cara, muito... eu penso, faço conteúdo, e isso que é mais doido. Você edita podcast também. Uhum. Às vezes tu faz... É porque o teu sempre é maneiro, porque é sempre uma pessoa, deve ser sempre interessante. Mas sei lá, quando eu vou editar um Sonic 2, que eu já editei 3 antes, eu demoro mais a editar. Às vezes eu atraso o episódio, Sim, é chato. Eu entendo total, Aí mano. quando eu edito um desses, fica pronto rapidinho, cara. Porque, pô, eu tô curtindo o papo. Aí eu tô ouvindo, editando, caraca, eu nem lembrava que eu falei, se eu volto pro vídeo novo. Aí eu faço uma piada nesse, eu tô animado de botar um sonzinho engraçado. Do Sonic eu falo, vou botar essa piada da SEGA de novo. Tá cansado de ouvir. Não são os que mais me instigam a produzir, sabe? É muito doido. E eu vou falar pra você uma das coisas que eu acho mais legais, velho. É o fato do meu guri ser TDAH também, mano. Porque, tipo, a gente engaja numas conversas sobre a origem das coisas, assim, sabe? E a origem de coisa besta. Hoje estava, que nem você falou no começo lá dos filmes de herói, hoje eu fui levar meu guri na escola e a gente foi, cara, o caminho todo falando sobre... o universo cinematográfico da Marvel, tá ligado? Pô, isso é muito engraçado, porque, por exemplo, eu sou de 88, eu vivi os anos 90 e 2000, minha infância e adolescência. Mas, pô, eu vi Spectreman, eu vi Ultra Seven, eu vi umas paradas por quê? Porque eu gostava do Jaspion. Sim. Eu tava, naquele momento, no final dos anos 90, a internet já existia, era uma coisa meio escassa, mas já tinham blogs de nostalgia. Eu fui atrás, e aí eu achava download, eu assisti. E, tipo assim, as pessoas acham estranho eu ter consumido isso. Eu falei, cara, eu gostava do Jaspion, cara. De onde o Jaspion veio? Tokusatsu. Eu botava lá, cadê? Tokusatsu. Aí vinha uma página explicando fórum Tokusatsu. Isso que é um Tokusatsu. Então o Spectreman, que o pai falava, vou procurar. Então, assim, sempre foi uma parada que eu achava muito legal. É muito irritante quando tem eu falo, vocês são muito chatos, cara. Eu quero fazer um negócio aqui. Pô, cara, tem uns episódios no Carê que eu tenho muito orgulho. A origem do mangá, da origem do anime, e os 2 episódios ficou em 2 partes da origem do Tokusatsu. Eles são pouquíssimo baixados, cara. Olha só. E eles são, pra mim, muito... Cara, eu fui descobrindo, estudando ali a origem das... Pô, cara, o pessoal vê anime e pensa que anime vem da Disney, cara. O anime como a gente consome, que foi Ai, me deu branco agora. Vem de influência europeia e Disney, muito, assim, sabe? Então, assim, sim, cara... Pô, isso é muito legal, cara, de saber, mas o cara quer falar de Cavaleiro Zodíaco pela 1000ª vez, tá tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta pra finalizar. Tá, diga. E aí vai mais no sentido de indicações, tá ligado? Eu tô muito na vibe de ver uns animes tipo Slice of Life, uns animes que eu acho que tem mais a ver com a minha idade até, sabe? Que aborda outro tipo de problema, outro tipo de questão durante, né? Eu gostei muito de e esse eu mesmo já indico antes, até não sei se você viu, mas pra mim uma das melhores coisas que eu vi que chama Psycho Pass. Não vi. Cara, eu acho que no Crunchyroll só tem em inglês, velho. Se eu não me engano, só tem no Crunchyroll em inglês. Mas é fácil de encontrar por outros meios, tá ligado? Não é um difícil. E ele aborda muito a questão de autonomia, livre-arbítrio, tá ligado? Porque ele é tipo um futuro que as pessoas têm... É uma cidade meio futurista que ela tem um lance que é como se lesse a aura das pessoas desde a hora que ela acorda durante o dia e tal. Então é um futuro de crime zero. Porque o que acontece? Essa leitura
faz com que, se a pessoa tem qualquer tipo de inclinação a perder o controle, tem a espécie do que trabalha como polícia naquele mundo, já imobiliza ele. Então, se é uma parada que a pessoa só tá meio... Quase um Minority Report, né, cara? Só que o Minority Report tinha mais a ver com um lance meio de evidência, né? Que era tentar ver um cara que vai fazer o crime antes, né? Esse, na verdade, era como se tivesse um scanner que lia a probabilidade de você fazer alguma coisa, assim, sabe? Tipo... Total ficção científica, né? É total. É total. Mas, assim, o debate dele, que é muito bom, que é o que fez eu achar uma das melhores coisas, é que, assim, tá todo mundo sujeito a esse tipo de coisa lá. Então, chega um momento que ninguém sabe nem exatamente o que é pra fazer pra quebrar uma lei, pra ir contra a regra, pra fazer uma coisa que seja considerada imoral. E tem um cara que é o vilão do rolê, que, mano, não tem leitor nenhum que para o maluco, sabe? Não consegue ler ele nunca. E é tipo, na lógica do anime, a polícia, a arma da polícia tem esse leitor. Então ela depende do cara, do cara sinalizar isso pra arma funcionar, tá ligado? Então, dependendo do que sinaliza... Pô, isso tá muito mais do que Slice of Life, isso tá ficção científica total, isso aí, cara. Mas eu falo do debate sobre o livre-arbítrio. A pessoa não tem, opção de ser, sei lá, imoral. É tudo tecnológico, é tudo bem futurista e tal, mas assim, a ideia que tá em debate o momento todo é sobre a liberdade de verdade do cara. Esse cara que é o vilão, ele é o cara que pode se dizer que ele é livre pra fazer o que ele quiser na sociedade, porque ele pode ter uma atitude moral, ele pode fazer o mal, porque não tem quem pare ele. E o resto da sociedade embaixo desses leitores aí não consegue. Sabe? Qualquer coisa que você acha que poderia ser uma escolha sua, passa por esse filtro pra poder saber se é uma escolha sua mesmo, se pode ser ou não. Ou você tá proibido, tá ligado? E a questão desse cara que é o vilão é que ele quer sair, tipo liberando todo mundo, liberando geral pra fazer, vamos destruir esse sistema que não deixa você fazer o que você quer, tá ligado? Então tá sempre em debate esse limite da moralidade, do que você pode fazer mesmo, do que você não pode, tá ligado? Mas ele é muito, assim... Eu acho que até a categoria dele, se você for ver no Crunchyroll, deve ser ficção científica, tá ligado? Mas ele pra mim não tá ele tá num padrão, tipo assim, de roupagem ficção científica, mas o debate ali é muito filosófico, cara. Mas que maneiro, cara, engraçado, não chegou no meu radar, não vi gente falando, Psycho Pass o nome, né? Psycho Pass, dá uma procurada. Quando eu falei, eu vi, se eu não me engano, que ele tá em inglês, porque eu ia mostrar pra minha mulher. Eu ia falar pra minha mulher assistir, porque minha mulher tá fazendo faculdade de psicologia e um professor dela indicou. Falou, assiste Psycho Pass e Monster, né? Monster, sim. Que é os dois sobre moralidade, né? Tipo, o Monster também tem aquele rolê todo da moralidade, né? O mesmo autor de Pluto, né? Que é uma obra incrível pra caramba. Sim, eu não vi ainda isso, eu tô querendo ver, mas não vi ainda. Pô, veja, cara, é bem bom. Aí sim. Bem legal. Então, mas aí eu fui ver no Crunchyroll pra passar pra minha mulher e, se eu não me engano, lá só tem inglês, tá ligado? Mas eu já tinha assistido muito tempo antes, e é uma das coisas que eu mais brisei, assim, de assistir no formato de anime até hoje, cara. É curioso não ter nem a versão áudio japonês, não ter, né? Engraçado isso. Eu não tenho certeza, cara. Na verdade, tipo, o problema que minha mulher não conseguiu assistir é que eu acho que tem áudio japonês, mas a legenda tá em inglês. Saquei. Tá ligado? Sim. Tem muitos assim que são mais antigos e não são hypados, eles nem legendam, sim, tem. Então. E quando eu assisti, cara, tem mais de 5 anos que eu assisti, eu acho. Mais, tranquilamente, né? Deve ter quase 10 se bobear. E foi tipo por outros meios, tá ligado? Me passaram a série inteirinha, eu assisti num pendrive, entendeu? É normal isso. Normal. Todo mundo mas eu procurei, eu fiquei mó felizão, mano. O professor falou pra ela, mano, assiste Psycho Pass, não sei o que. Eu falei, caraca, que da hora, velho. Vamos lá que eu vou pegar pra você ver, tá ligado? Sim, cara, mais legal mesmo. Você tem algum, assim, que você fala, cara, isso daqui pra além da animação até, isso daqui é um negócio que... Cara, eu acho que não tem como... Nessa perspectiva que você trouxe, tem muita coisa legal que é mais um shonen e tal... Mas nessa perspectiva, eu acho que o Frieren, ou Frieren, como as pessoas falam, algumas pessoas, é bem, bem interessante. É um que eu tô vendo agora, atrasado, porque é um anime acho que do último do verão deles lá.
do inverno deles lá. E, tipo, o anime é um anime que trata de uma temática meio medieval, RPG, assim, sabe? Só que do ponto de vista mais psicológico e emocional do negócio. Ele começa... Já viu, Freire? Tá ligado qual é? Comecei, eu vi coisa de uns 5 episódios. Ele começa no fim de uma aventura deles lá, e você tá no ponto de vista da elfa Frieren, e ela tem toda a questão do posterior, aquele trauma todo, aquela questão toda, a visão, assim. É bem interessante, assim, cara. Eu sou um cara que realmente curto muito tipo de coisa, mas também curto um shonen de lutinha mesmo, cara. Então, assim, mas esse me pegou eu fui porque todo mundo tava falando sobre, e realmente me pegou porque eu falei, cara, que interessante, né? É mais um anime disruptivo, assim. É mais um anime que você pensa que vai ser mais um anime de RPG, de medieval, vai ser mais um anime nessa pegada que a gente tá acostumado aí, mas na verdade não. O anime é totalmente meio psicológico, assim, sabe? Eu diria que ele é bem existencialista, né? Porque a questão... Existencialista. Né? Beira até a depressão, assim. Você pensa que o personagem é depressivo, mas não, é existencialismo e você fica meio blasé, né, quando você começa a questionar a sua existência, né? Sim. Começa até a ficar meio niilista às vezes. Sim. E tal. É bem interessante. Um ponto que eu acho positivo nesse Frieren, pelo que eu vi, eu não terminei a temporada toda. Eu também não, eu vi 3 episódios, cara. Eu acho que eu vi uns 4, 5, eu não tenho certeza. Mas E eu enrolei porque, assim, eu gosto muito mais de lutinha mesmo, mas aí... A minha questão, na verdade, quando eu não consegui ir muito além ainda, que eu tenho um problema sério com os Isekai, com esse negócio do mundinho do RPG, sabe? Uhum. É uma coisa que não me pega, velho. Então, eu pensei... Ele não é um Isekai, né? Mas ele parece... O Isekai é um cara que vai pro mundo mágico, né? Tipo assim, mas é quase sempre um... mas 99% é um mundo de RPG. E quando... né? Esse Frieren lá, você já pensa que é mais um desses, né? Sim. E aí, assim como uma doca lá que eu falei, o Evangelho, ele quebra com a tua expectativa, assim, é outra coisa. Total. Entendeu? Eu imagino que muita gente tenha ficado decepcionada com esse anime também. Muita gente foi pra ver uma coisa e saiu de lá, nossa, mas que papo chato. Sim. Porque ele é muito o ponto de vista da elfa que vive muito mais do que o resto do grupo todo, né? E ela vai, tipo, meio que entendendo que ela não se importava com as amizades, porque ela meio que achava que eles iam viver o mesmo tanto que ela. E aí, quando eles morrem, ela vai percebendo que ela poderia ter, tipo, uns laços melhores, né? Amizade, conhecer melhor, né? E esse anime veio num momento muito interessante que, pô, eu sou um cara muito felizardo, porque até ano passado eu não havia tido uma perda muito significativa na família. Alguns tios mais distantes. Meu pai faleceu sábado fez 10 meses que meu pai faleceu. E aí, cara, foi a primeira grande perda, assim, da minha vida. E aí, bem nessa época, depois comecei a ver esse anime, né, mais recente. E aí, eu tenho me questionado muito sobre... E eu tava meio afastado do meu pai, sabe? E aí esse lance de tempo, de vida, tempos diferentes de cada pessoa, aproveitar mais o tempo que você tem. E é um anime que dialogou comigo por isso, né, cara? Porque é o que ela faz também, né? Ela dialoga ali os vínculos que ela criou, que poderiam ter sido mais estreitos, porque pra ela tem todo o tempo do mundo, mas pros outros não. E eu acho legal porque, assim, isso reflete a nossa impressão sobre a vida, né? Porque a gente tá sempre achando que tem todo o tempo do mundo, né? Meu pai morreu com 63 anos, ele teve um câncer no pulmão, meu pai, ele fumava escondido muitos anos. Cara, a gente pensa que nosso pai vai pros 80, entendeu? 63 é muito jovem, é uma idade muito jovem. Mas eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Se eu soubesse, eu teria tido mais momentos com ele, mais próximo, entendeu? Então, assim, é um debate interessante. E muitas vezes esses animes são legais porque você vê... Esse da moralidade que você falou, o Death Note tem muita questão de moralidade também envolvida. Às vezes é o autor querendo debater um assunto, ele bota um lance de meio fantasia no meio pra poder justificar, mas na verdade é um negócio que você pode... Evangelho é muito assim também. É um negócio que você pode aplicar pra sua vida, o debate, sabe? Bem isso, mano. Você pode aplicar pra sua vida. O Monster também. Monster é um pouco mais real, né? Não tem muito isso, mas assim, são coisas que são debates que você pode trazer pra sua vida. Assim, eu acho que esse é a grande lance do entretenimento, assim.
É você... quando o pessoal fala, pô, o cara gosta de jogar... ele gosta de jogar GTA só pra atropelar a velhinha. Sim, cara. Ele quer ter a experiência cruel, que não seja no mundo real. Sim. Ele vai ser cruel ali, às vezes ele pode achar bom, o que é um problema. Às vezes ele pode falar, nossa, que coisa horrível que eu fiz, mas ele teve no mundo digital. Ou então você pode ver um filme que trata disso, você vai refletindo aquele assunto. A arte a explicação que o Stephen King dá para os livros dele é essa também. É tipo, você vai viver a experiência do terror e do horror, só que seguro. Seguro, né? Sim. A gente vai atrás disso, é por isso que o público de terror é tão apaixonado e tal, entendeu? É diferente do cara que gosta de adrenalina de esportes radicais, porque, pô, o cara ele vai correr o risco. Mas às vezes o cara tem a adrenalina do medo, ele vai ver aquele filme e mas tá tudo bem, acabou, tá tudo certo. Total. Seguro naquelas, né? Porque às vezes a mente pode dar uma despirocada vendo uns negócios desses também, né? Mas aí vai de cada um, não dá pra culpar o ator. Pode crer. Ô, Caio, eu vou finalizar, cara. Eu queria agradecer de novo muito essa conversa, mano. Curti. Pô, obrigado, cara. Espero que tenha sido bom. Nossa, foi show de bola. Curti demais, velho. Tá louco. Curti demais. E é aquela, né, mano? A porta tá aberta. Se você quiser aparecer outras vezes aí pra trocar outras ideias... Você tem que ir lá gravar um carinha comigo também, pô. Demorou, velho. Chamou, tamo lá, mano. Depois fala aí o que você tá curtindo assistir aí pra gente marcar, pô. Manda uns animes. Pô, isso aqui, cara, dava um episódio legal. A gente vai e faz, pô. Demorou, mano. Vou sim. Agora que eu sei que você é um cara que tá acompanhando, tá curtindo, tô vendo uns agora aí, cara. Mas é isso. Manda umas aí pra mim. Mando, demorou. Mando sim. Assiste esse que eu falei, cara. Eu acho que você vai curtir o Psycho Pass, viu, mano? Acho porque vou ver. Uma das melhores coisas que eu vi mesmo, bicho, tá ligado? Vou assistir, com certeza. Beleza, mano. Muito obrigado mesmo, cara. Então, cara, pelo convite. É isso, pessoal. Por hoje é só. E até a próxima. Um abraço. Tchauzinho. Já famoso Momento Recadalhos. Aqui tem informação! Você que tá curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim... Só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2, menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, vários outros. Se você clicar lá no tal do sininho, sempre que eu soltar um episódio novo, o agregador vai te avisar. Tem também a possibilidade de programar para baixar automaticamente quando sair episódio novo. Eu, por exemplo, faço assim. Deixo já programado para baixar os meus podcasts favoritos automaticamente. Que assim, a hora que eu entro no agregador para ouvir, já tá lá baixadinho, bonitinho, tá ligado? Ah, agora eu entendi! E se você tem um amigo que você acha que é digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho, compartilha com ele, manda o seu episódio favorito para testar, para ver se ele está mesmo apto a estar no meio de nós, né? Que frequentando esse nosso rolê. Brincadeira, pessoal. Compartilha com a geral. Quanto mais pessoas, melhor. Tá todo mundo bem-vindo a colar aqui com a gente, mano. E ouvir, e trocar ideia, e dar opinião, e etc e tal. E esse simples ato de compartilhar nas suas redes, cara, ajuda bastante a crescer aqui o trampo, né? Dá uma bela ajuda pro trampo aqui, né? Por último, eu queria reforçar que as nossas redes estão
abertas para você dar a sua opinião no Instagram, no e-mail, se você preferir, se você for das antigas, for do rolê de escrever e-mail e tal, né? Eu, inclusive, estou considerando, caso tenha algum retorno nesse sentido, de criar futuramente uma sessão para ler os e-mails, né? Um espaço para ver as opiniões de vocês no programa, entendeu? Mas aí tem que ter um retorno, né? Não adianta eu criar uma sessão e ninguém mandar e-mail. Não? A caixa de mensagem do Spotify e dos outros agregadores, sinal de fumaça, sei lá, o jeito que você achar que é melhor aí pra se conectar com a gente, né, mano? Pra dar sua opinião, pra reclamar, pra dar sugestão, tá valendo tudo. Eu quero conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão aí ouvindo toda semana o Quem Você Pensa Que É podcast, certo? Vamos lá interagir com o tiozão aqui? Partiu?